Olá, senhores. Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme o horário que estejam vendo este vídeo. Eu sou o professor Vieira e este é o canal Antônio Vieira, cujo propósito é reforçar o ensino de topografia para todos aqueles que tiveram essa disciplina em seus cursos profissionais ou a estão aprendendo no curso que estão realizando. Vamos ver nesta aula de hoje, de esfera celeste, nesta aula 5, o movimento do Sol na esfera celeste oblíqua. É um assunto emocionante, assim, vamos dizer assim, complexo, mas com um pouco de boa vontade e paciência, vocês poderão aprender. Se tiverem dúvida, coloquem aí nos comentários. Os que ainda não estão inscritos, se inscrevam e vamos a esta aula. A esfera celeste oblíqua é aquela vista pelo observador, quer dizer, por uma pessoa, que está entre o Equador e os polos. Isso quer dizer, a latitude do lugar que ele está é maior do que zero e menor que 90 graus. Então ele vê o céu, ele olhando para o céu à noite, ou ele observando a trajetória do Sol durante o dia, desde o nascer até se pôr, essa trajetória terá um movimento característico que será diferente daquele que se o observador estivesse no Equador e que se o observador estivesse no polo. Em outras aulas vamos tratar de ver como seria essa esfera celeste com o observador no Equador e nos polos. Nesta agora, vamos à esfera celeste oblíqua. Então, nessa esfera celeste oblíqua, imaginemos aqui, esquematicamente, a esfera, e nesse plano aqui horizontal, assim, meio marrom, está assinalado aqui o plano do chão, o plano do horizonte, e aqui um observador no seu centro. E aqui o polo elevado, esse polo elevado celeste, está assinalado aqui. Esse ângulo de elevação do polo celeste em relação ao plano do horizonte, este ângulo é a latitude do lugar, que é o mesmo ângulo entre o equador celeste e o zênite. São ângulos de lados respectivamente perpendiculares. Então, um observador aqui nessa esfera oblíqua, imaginando ele aqui em pé no horizonte, olhando para o norte, o ponto norte está aqui no plano do horizonte, que é a projeção do polo norte elevado no plano do horizonte. E nas suas costas está o ponto sul, que é a projeção do polo celeste aqui sul, projetado no plano do horizonte. Então, este observador aqui no plano do horizonte, olhando para o norte, ele vê o Sol nascer à sua direita, ele olhando para o norte, à sua direita está o leste e à sua esquerda está o oeste. Então, o Sol nasce a leste e se põe a oeste. Então, aqui nós temos três trajetórias características do Sol, as três trajetórias notáveis, as duas extremas e uma que ele percorre o Equador. Então, em cada uma dessas trajetórias, o Sol, num determinado dia do ano, aqui o dia 21 de junho, ele está no hemisfério norte, o Sol nasce em determinado lugar aqui no horizonte. Se ele puder identificar esse lugar no horizonte, ele vai memorizá-lo, e o Sol nasce, vai se elevando em relação ao horizonte, passa pela sua altura máxima, lá pela culminação, e vai pelo outro lado, em direção novamente ao horizonte, rebaixando-se, perdendo sua altura em relação ao horizonte, até se pôr. E continua sua trajetória, até passar pelo ponto mais baixo aqui, que seria a sua passagem inferior. No dia seguinte, ao 23 de junho, ele já não faz essa mesma trajetória. Ele já faria outra trajetória paralela a essa que ele fez no dia anterior, mas
em outro lugar, e nascendo em outro lugar, se elevando e assim por diante. E no dia seguinte a mesma coisa. Quer dizer, no final de 3 meses, ele estaria em setembro, vamos dizer assim, 23 de setembro, lá no hemisfério norte, quando ele nasceria aqui, exatamente aqui, nesse ponto que seria o leste, né? E iria se elevando, teria sua passagem superior e se poria lá, setembro. Depois, em outubro, ele já ia nascendo por aqui, em novembro, ia nascendo por aqui, até que em dezembro, ele estaria a trajetória do Sol estaria no seu ponto mais afastado em relação lá à sua trajetória na eclíptica, né? Seria 23 graus e 27 minutos. Então, ele teria aqui o seu nascimento nesse ponto, que também é chamado orto, e iria ter a culminação e assim. Repare que aqui em dezembro, para quem está no hemisfério norte, o tamanho da trajetória do Sol que está acima do horizonte é o que caracteriza um dia. Então, o tamanho do arco, ou o tempo que ele fica abaixo do horizonte, que é a noite, é muito maior. Então, aqui em 21 de dezembro, para quem está no hemisfério norte, é a maior noite do ano, noite mais longa do ano, e, contrariamente, para quem está no hemisfério sul, que aqui embaixo será dia para quem está no hemisfério sul, seria o dia mais longo do ano. Aqui em 21 de junho, ao contrário, para quem está no hemisfério sul, a noite aqui do hemisfério, para quem está no hemisfério sul, é curta. É o inverno no hemisfério sul, em junho. E o observador no hemisfério norte, esse trecho aqui da trajetória do Sol, acima do horizonte, todo esse percurso, desde que ele nasce até quando ele se põe, é o dia mais longo do ano, lá para quem está no hemisfério norte, né? Então, o Sol nasce e se põe em pontos diferentes do horizonte durante o ano. Já examinamos isso. E o afastamento máximo do Sol em relação ao Equador, aqui está o Equador, é 23 graus e 27 minutos, para um sentido e para o outro. Então, para o norte, nós teríamos a declinação norte, ou mais 23 graus e 27 minutos, e para o sul, menos 23 graus e 27 minutos, que é aquela inclinação do plano da eclíptica com o plano do Equador terrestre, que nós já, do Equador celeste, que é o prolongamento, né, que é realizado pelo prolongamento do Equador terrestre, lá na esfera celeste. Já vimos isso nas aulas anteriores. E a duração de cada dia é diferente ao longo do ano. Já vimos, então, isso. Aqui eu vou apresentar a vocês agora mais uma variável, mais um círculo e um ângulo. E à medida que o Sol nasce, né, nós temos um círculo que o acompanha sempre. É chamado círculo horário do astro. Então, em cada instante que o astro esteja, pode-se traçar um círculo passando pelo polo elevado, passando pelo astro, se ele estivesse aqui, e pelo polo rebaixado. É o círculo horário do astro. Quer dizer, o astro, no seu movimento, no seu movimento aparente, ele dá uma volta de 24 horas. Então, esse ciclo horário do astro, ele varia de 0 até 24 horas, ou 0 até 360 graus. Ele começa a ser contado, esse círculo horário aqui, agarrado a ele está um ângulo, que começa a ser contado no meridiano superior. O meridiano superior é essa parte do meridiano que contém o zenite. E o meridiano inferior é aquela outra parte que contém o nadir. Então, esse ângulo que marca a hora que o astro está, chamada hora local, é chamado ângulo horário local. Mas não é este T que eu estou marcando aqui. Este T é chamado ângulo no polo. É o ângulo horário no polo. Porque o ângulo horário local,
ele começa a ser contado na passagem superior do astro, quando ele vale 0, e depois, à medida que o astro vai avançando, passa aqui, o 0 seria aqui em cima, e o ângulo vai aumentando, 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 dá uma volta toda e vai até onde ele está. Então, o ângulo horário local e o ângulo no polo são replementares. A diferença entre eles é 360 graus. Se nós soubermos esse ângulo T, o 360 graus menos ele vai dar o ângulo horário local. E um outro círculo notável aqui da esfera celeste que eu quero apresentar a vocês é o primeiro vertical. É o círculo vertical, é o primeiro vertical. Em cada instante que o astro esteja na sua trajetória, nós podemos traçar um plano vertical. O que é um plano vertical? É aquele plano perpendicular ao plano horizontal. Nós temos aqui o plano horizontal, então o plano vertical ele contém essa reta vertical, que é a reta zenit-nadir. Então, o plano vertical, interceptando a esfera celeste, ele produz um círculo, está aqui, círculo vertical, é o vertical do astro. Esse vertical do astro aqui, que é perpendicular ao plano do meridiano do lugar, ele é chamado o primeiro vertical. E depois, em cada posição que o astro ou a estrela tiver, traça-se um outro círculo vertical que vai sendo perpendicular ao, no caso aqui, esse plano que contém o norte-sul, né? esse plano norte-sul, que será, então, o plano vertical do astro, ciclo vertical do astro. Vamos falar mais nisso e nas próximas aulas vamos usar esse ciclo horário do astro para ver horas notáveis em que o astro se põe. Aqui nós já estamos vendo que quando o astro culmina, o ângulo horário local dele são 0 graus. Quando o astro está no horizonte, ele percorreu metade da esfera celeste. Se ele dá uma volta em 24 horas, metade são 6 horas. Então aqui são 90 graus de ângulo horário local ou 6 horas, e assim por diante. Então esse ângulo horário local ele também é usado para medir a hora local, a hora em relação ao meridiano local. Aqui nessa arte tem outra visão, só que aqui nessa da esquerda é um observador no hemisfério norte e aqui é o observador no hemisfério sul. Então, quando o hemisfério é sul, então o polo elevado na esfera celeste considerado é o sul. E como é que se vê a trajetória do astro? Aqui com o polo elevado sendo o norte, como é que nós vimos a trajetória do astro? O observador no plano do horizonte olhando para o norte, o Sol nasce à sua direita, que é o leste, sobe e vai se pôr a oeste. E aqui na esfera celeste da direita, no plano horizontal aqui, na esfera celeste com o polo elevado sul, como é que se marca a trajetória do Sol? Então, o observador, olhando aqui para o norte, onde é que está o norte? Se o sul está nas suas costas, o sul está aqui nas suas costas, o polo sul elevado. Então, o polo norte está aqui rebaixado e o ponto norte está aqui. O N ficou um pouquinho cortado aqui, parece um V, mas aqui está o N. Então, ele olhando para o N, à sua direita, que é do outro lado da tela do computador, é o leste, e aqui à sua esquerda é o oeste. Então, a trajetória aqui do Sol, ela vem do leste, que é do outro lado da tela, culmina aqui, passa pelo ponto mais alto de sua trajetória e vem descendo aqui para se pôr aqui no horizonte. Então, esse descendo aqui é a trajetória, é o sentido da trajetória do Sol, para quem está no hemisfério sul, e aqui subindo na tela é o sentido de quem está no hemisfério norte. Tranquilo, senhores?
Então vamos devagarinho para ver esses conceitos para construir o edifício do nosso conhecimento. Vamos agora fazer um exercício que vocês vão ver como se desenha na mão essa projeção da esfera celeste sobre o plano do meridiano do lugar. Então, primeiramente, traçamos um círculo que representa o círculo do meridiano do lugar. Está ele aqui. Então, seria um círculo com um determinado raio aqui, arbitrado, e uma reta horizontal aqui que determina o plano do chão, o plano do horizonte. Então, é o traço do plano do horizonte. O plano do horizonte intercepta a tela do computador, que é a tela do meridiano, né, do plano do meridiano, e dois planos se interceptando dão uma reta. Essa reta é o traço do plano do horizonte. E aqui está o primeiro vertical, é a reta Zenit-Nadir. E agora o eixo do mundo. Esse eixo do mundo ele é traçado com um determinado ângulo de elevação em relação aqui ao plano do horizonte, e esse ângulo é igual à latitude do lugar. Então, quando quisermos fazer o traçado de uma esfera celeste, da projeção da esfera celeste sobre o plano do meridiano do lugar, a projeção da esfera celeste sobre o plano do meridiano do lugar, de uma latitude φ, o ângulo φ é esse, como se fosse uma latitude de 30 graus. Então, nós temos aqui o eixo do mundo, está ele com um ângulo marcado, um ângulo de altura em relação ao horizonte. E tendo o eixo do mundo, o traço do equador celeste é perpendicular a ele, passando aqui pelo centro. Então está aqui o traço do equador celeste. Então nós temos aqui já essa estrutura da esfera celeste com seus traços dos planos notáveis marcados aqui sobre a projeção do meridiano do lugar. Temos o ponto zenite e o ponto nadir. Essa reta zenite-nadir, como eu já falei a vocês, imaginem um plano perpendicular à tela do computador. Esse plano é chamado primeiro vertical. É um plano perpendicular à tela do computador, que é o meridiano, e é um plano perpendicular ao plano horizontal, que está aqui ele horizontal, está no horizonte. O plano horizontal tem essas lidas H e H', o eixo do mundo P e P'. E qual é o polo norte, qual é o polo norte elevado e qual é o polo rebaixado? O polo elevado, se é norte ou sul, vai ser dado pela identificação da latitude. Se for um observador na latitude sul, então esse polo aqui será o PS, o polo sul. Se o observador estiver numa latitude norte, então esse polo elevado será o polo norte. E, contrariamente, o rebaixado será o seu oposto. E aqui o QQ', que é o equador celeste, né? Então vamos fazer aqui uma aplicação. Sendo mais, então é positiva, mais 23 graus e 27 minutos, a latitude de um lugar. Desenhe o traço da trajetória do Sol no dia do solstício de verão e identifique o polo elevado. Bom, então está dizendo que a latitude do lugar é 23 graus e 27 minutos. Mais, então se é positiva, é porque está no hemisfério norte. Então, esse polo elevado já está identificado, estaria identificado. Aqui seria o polo norte elevado e esse ângulo aqui seria 23 graus e 27 minutos, que é a latitude do lugar. Entenderam direitinho? Já está aqui. Normalmente, esse enunciado vem primeiro que o desenho. Vem o enunciado, faz-se esse desenho, e quando vai se traçar o eixo do mundo, aí já se traça com essa inclinação, o PP', com a inclinação em relação ao plano do horizonte igual à latitude. E depois, para botar aqui se é PN ou PS, é pelo sinal da latitude. Então, temos aqui o traço
da trajetória do Sol no solstício do verão. O que quer dizer solstício do verão? Solstício do verão é aquele ponto mais afastado da eclíptica que o Sol tem na sua eclíptica. E a declinação dele, o ângulo em relação ao equador celeste, é 23 graus e 27 minutos. Ora, é igual à latitude, então esse ângulo aqui, desde o equador celeste até o traço da trajetória do astro, que é a declinação do astro, é 23 graus e 27 minutos, que é igual a essa latitude, que é 23 graus e 27 minutos. Então, o traço da trajetória do astro, ele vai passar aqui no zenite, porque é no dia do solstício de verão, e esse lugar tem a latitude igual à latitude que o Sol tem naquele afastamento máximo que ele tem na sua trajetória na eclíptica. Então já deu para traçar a trajetória do Sol. Podia ser uma outra, para traçar a trajetória do Sol num outro dia qualquer, teria que se dar a declinação do Sol nesse outro dia. Então, sabendo a declinação do Sol, era só chegar aqui em relação ao Equador, marcava-se aqui com transferidor o ângulo correspondente à trajetória, à declinação do Sol. Marcando esse ângulo, traça-se uma paralela ao Equador, porque todas as trajetórias do Sol são paralelas ao Equador, porque a Terra é que está girando. Então, todas as trajetórias são paralelas ao Equador. Entenderam isso, senhores? Então, vocês já sabem traçar o traço da trajetória do Sol em qualquer dia do ano. É só marcar a declinação do astro aqui nesse desenho. Vamos agora aos pontos notáveis aqui. Pontos notáveis da trajetória do astro. Assinale com 1 o ponto onde o Sol nasce e se põe. Como isso aqui é um plano, é uma projeção sobre o plano do Equador, não está em perspectiva, né? Onde é que o Sol nasce? Na sua trajetória, onde é que ele nasce? Ora, o Sol nasce quando ele assoma no horizonte. O verbo assomar, né? Não é assumir, não. Assoma, quando ele aparece aqui no horizonte. Então, aqui é onde ele nasce. Então, aqui é o ponto 1. E onde ele se põe? Ele se põe também quando ele vai subir e descer nessa trajetória, descer lá atrás da tela do computador, e vai se pôr aqui também. Então, esse ponto 1 é o ponto do nascente e do poente. Tá? Então, está ele aqui onde ele nasce e onde ele se põe direitinho. Outro, assinale com 2 a passagem pelo traço do ciclo das 6 horas. Onde está o ciclo das 6 horas? Ora, reparem só. O Sol, ou a Terra, dá um giro em torno do eixo de rotação em 24 horas. Reparem que esse eixo Pepelinha divide a esfera aqui, divide o círculo, em 4 partes iguais, se fosse em perspectiva, né? Então o Sol nasceria, então daqui até aqui é uma parte, depois daqui a aqui outra, do outro lado uma outra parte igual e daqui igual. Então imaginem que aqui embaixo o Sol fosse 0 hora. Ah, 0 hora. Ah, aqui são 0 horas. Ah, então é meia-noite, né? Meia-noite ou 0 horas. Aqui vai sendo de madrugada e tal. Aqui vão ser umas 5 horas, 4 horas da manhã, quando o Sol está aqui. E o Sol continua subindo aqui, o tempo vai passando, até que ele chega aqui num quarto do seu caminho. Então aqui são as 6 horas, ó.
Aqui é o traço do ciclo das 6 horas. Está coincidindo com o eixo do mundo nessa projeção. Então, aqui é onde o Sol passa o ciclo das 6 horas. São 6 horas da manhã aqui. E, quando ele chegar do outro lado, vão ser 6 da tarde, 18 horas. Tá? Assinalar com 3 a passagem superior ou culminação do astro. Então, o astro está nessa sua trajetória, ele vai se elevando em relação ao horizonte, altura em relação ao horizonte, né? Até que ele vai chegar a um instante aqui da sua altura máxima em relação ao horizonte. É chamado culminação do astro ou passagem superior. A partir daqui ele vai descer. Então aqui no 3 é o instante da passagem superior ou a culminação do astro. A partir daqui, então, ele vai descer. Que horas são aqui? É metade do dia, é meio-dia. Aqui são meio-dia, aqui eram 6 horas da manhã, aqui é meio-dia. Depois ele vai descendo, descendo, descendo. Dali a 6 horas, que aqui são 45 graus. Corresponde a 6 horas, né? Que 90 graus são 12 horas. Então está aqui, 6 horas. Aqui vão ser novamente 18 horas. Vamos ver outra passagem. Assinale com 4 a passagem inferior do astro. Então, às 18 horas, ele se pôs e esse observador aqui na latitude norte, que é a latitude mais 23 graus, já não mais vai vê-lo. Ele fica invisível para esse observador e vai para o outro hemisfério. Vai amanhecer, vai ser o amanhecer do dia para quem está no hemisfério sul. Aí ele vai aqui descendo, vai descendo na sua trajetória até que... Então aqui são 18 horas, 19, 20, 21, até que 24 horas, meia-noite, ele está aqui, na sua passagem inferior, meia-noite. Aí volta a subir, só que ele não, quando ele voltar a subir, ele já não não vai voltar mais nesse traço, porque ele aqui é o seu maior afastamento. O outro traço seria uma outra reta aqui, paralela a essa, mas chegando aqui para o Quequelinha, e teriam os mesmos pontos notáveis, até que seria em cima do Quequelinha, depois ficaria para o outro lado do Quequelinha e viria outra trajetória até que ele viesse para essa outra latitude aqui, marcando menos 23 graus e 27 minutos, que seria lá no solstício do inverno, para quem está no hemisfério norte, né? Então, repare aqui o solstício do verão. Esse segmento 1 até 3, reparem que é a duração do dia, é o traço do dia. E quando ele estiver aqui a 23 graus e 27 minutos para o sul, declinação negativa para quem está lá no norte, então a sua trajetória, a distância, né, desde do horizonte até a sua culminação, vai ser o traço, o tamanho do dia lá no hemisfério norte, que vai ser curtinho. Vocês estão percebendo, senhores? Isso não é difícil, é um pouco... Para quem nunca viu, parece estranho, mas aos pouquinhos vai ficando legal. Tá? Entenderam direitinho? Então, vocês agora vão assinalar com uma seta o sentido do movimento do astro. Como é que vai ver o sentido do movimento do astro? Ora, tem que saber identificar onde está o norte. Nós já identificamos onde está o norte. Aqui está o polo norte, né? Então, imaginamos o observador aqui no horizonte, um observador em pé aqui no horizonte, olhando para o norte. Ele olhando para o norte, o Sol vai nascer à sua esquerda e vai nascer à sua direita e vai morrer lá à sua esquerda. Então, o movimento do astro seria esse, subindo a tela. Ele está subindo a tela. Se fosse um observador no hemisfério sul, aí ele desceria a tela, né?
Se fosse o hemisfério sul, né? Porque aí o observador estaria em pé aqui. Se aqui o polo elevado fosse o sul, o observador aqui em pé, o norte estaria aqui. Então, ele olhando para o norte estaria aqui, o leste estaria do outro lado. Aí o Sol ia nascer do outro lado, culminaria em 13 e desceria. Ele ia descer. Seria o sentido contrário para quem está no hemisfério sul. Tá? Entenderam, senhores? Isso não é difícil, é um pouquinho de paciência só e pronto. Então, faça você mesmo. Então, eu aconselho que você faça isso num papel aí. Desenhe o círculo do meridiano de um lugar de latitude 30 graus sul. E nesse círculo, desenhe os traços, exatamente como eu fiz. Plano do horizonte, o primeiro vertical, que é aquela reta zenite nadir, o eixo do mundo, aquela reta que faz um ângulo de 30 graus com o H', com o plano do horizonte, o equador celeste, que é perpendicular ao eixo do mundo, e as respectivas letras, zenite, nadir, quelinha, polo norte, PLS. Depois B, assinale a trajetória do Sol nos dias de solstícios e do equinócio. Então vocês vão fazer 3 traços, um no solstício do verão, outro no equinócio, que é quando o Sol percorre o equador celeste, é o equinócio, e outro quando ele está a menos 23 graus e 27 minutos, lá no extremo da sua trajetória. Vão ser esses 3 círculos da trajetória do astro. E os pontos de sua passagem inferior, aqueles pontinhos que assinalei. O orto, que é o seu nascimento, o ocaso, que é o seu poente, a passagem pelo ciclo das 6 horas, ou 18 horas, né? Que é aquele primeiro vertical, e a sua culminação. Eu esqueci de colocar aqui para botar a seta do movimento da trajetória do astro. Então vocês botem depois para treinar a seta do movimento da trajetória do astro. Entenderam, senhores? Façam esse exercício. Se tiverem dúvida, coloquem aí nos comentários direitinho, eu estou aqui para tirá-las. Agora, se você conhece algum terraplanista, peça a ele para fazer um desenho da trajetória do Sol na Terra plana, assinalando esses instantes da trajetória do astro nessa latitude, em que são 6 horas, 12 horas, o Sol está se pondo, movendo, os instantes ali, aqueles pontinhos. Peça para eles fazerem isso. Eles ficam aí tirando onda com isso e não sabem nada, não têm a menor noção, são os negacionistas, são os fanáticos religiosos. Então, perguntem a eles para fazer isso. Vamos desmascarar essas pessoas. Bom, senhores, chegamos ao fim. Espero que tenham tirado algum proveito dessa aula. Compartilhem com seus colegas. Se ainda não estão inscritos, inscrevam-se. Façam seus comentários e até a vista, pessoal.